Em busca de reabilitação, a Macaca tem mais um compromisso complicado pela frente. No domingo, a Ponte recebe o Sport, precisando dos 3 pontos para amenizar o clima no Moisés Lucarelli. Na 15ª colocação, a Alvinegra está a 2 pontos da Chapecoense, equipe que abre a zona de rebaixamento da Série B. A Série B é um campeonato muito equilibrado, né? Nem sempre você está jogando em casa, quer dizer que você vai conseguir uma vitória ou uma vitória fácil, muito pelo contrário. Isso cada vez menos está contando nesse nível de competição que a gente está jogando. Então acho que do mesmo jeito que a gente não conseguiu a vitória no último jogo dentro de casa, quando a gente for jogar algum jogo fora, a gente tem total condição de conseguir uma vitória. Apesar do bom momento vivido pelo Sport na competição, a Macaca aposta no bom retrospecto, jogando contra a equipe pernambucana dentro do Majestoso. Em toda a história, foram 15 confrontos no Moisés Lucarelli, com 10 vitórias da Alvinegra, 4 empates e apenas um triunfo do Sport. A gente está trabalhando, está fazendo os últimos ajustes para tentar conseguir essa vitória no domingo. Peça importante no elenco da Macaca, Kaique França vem sendo fundamental nesse início de Série B. Apesar dos resultados negativos em campo, o camisa 12 é um dos únicos poupados das críticas feitas pela torcida alvinegra. Eu não tenho certeza que defensivamente o time está bem consistente, né? Temos uma base forte, uma marcação boa. Com o retorno de Elvis, Felipe Moreira está próximo de repetir o time considerado ideal. Sem nenhum jogador suspenso, Felipe Moreira tem a possibilidade de usar a mesma equipe que entrou em campo no derby. As únicas dúvidas envolvem Mailton e Felipinho, que foram vetados da partida contra o ABC com dores no adutor. Caso sejam liberados, Felipe Moreira vai contar com força máxima pela primeira vez em 10 jogos no comando da equipe. A formação ideal da Macaca vem com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur na defesa, Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis no meio-campo e fechando o ataque, Gé e Pablo Diego. Ponte Preta e Sport se enfrentam no domingo, às 11 horas da manhã, no Moisés Lucarelli. É muita vontade e muito empenho da equipe, que eu acho que isso não está faltando. Está faltando algumas outras coisas encaixarem, mas não isso. Não está faltando vontade, não está faltando raça. Então, o que a gente pode garantir para o torcedor é que raça, vontade e empenho não vão faltar. Vamos analisar aqui a Macaca que enfrenta o Sport. Quem comenta pela Rádio Bandeirantes é o Tigrão. Eu começo com você então, Tigrão. A transmissão da Rádio Bandeirantes começa às 10, com o Edu Pinheiro e o Concentração. O jogo às 11, mas a transmissão começa às 10. Tem favorito? Tem. Quem? O favorito é o Sport. Eu reputo o Sport como o principal elenco, o melhor time da Série B. Tem uma zaga muito, muito consistente, Rafael Thierry, né? Vivendo um momento espetacular, o Sabino, Rafael Thierry e Sabino. Esse Jorginho no meio campo é um jogador espetacular, chamado meia ponta de lança vertical, sabe? Pega a bola e parte para cima, arrasta a bola, toca e sai para receber no vazio, entra batendo em gol, joga uma barbaridade. Luciano Juba, talvez o principal jogador do Sport Recife hoje. Wagner Love, 38 anos, artilheiro do campeonato. Para não falar de outros. Então o Sport é favorito. Não adianta que a enquete é a emoção. A gente aqui tem que trabalhar com a razão. E vou dizer mais uma. Qual Ponte nós vamos ver em campo? A Ponte que vimos contra o Vila Nova, nesse mesmo horário e num domingo também, há 2 semanas atrás? Ou a Ponte que vimos contra o ABC, terça-feira agora, lanterna do campeonato? É isso que vai fazer a diferença. Vamos ter uma Ponte empenhada, correndo, guerreando em campo, lutando pela briga, pelos rebotes, pela segunda bola, se movimentando, jogando de forma compactada, sem esses buracos que a gente tem visto aí entre meio campo e ataque. Porque esse time anunciado aí, que não é oficial da Ponte, é o time campeão da Série A2. Esse time aí é o time base que subiu e com todos os méritos, diga-se de passagem, da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista esse ano. Agora, alguns jogadores caíram muito de produção. O Gé caiu muito. Matheus Jesus caiu uma barbaridade. Elvis, que está voltando ao time, caiu muito. A zaga não está jogando o que jogou. Fábio Sanches, que é o grande líder, capitão do time, não vem conseguindo jogar bem, até porque foi prejudicado por uma contusão, 2 seguidas, que o tiraram de uma sequência de jogos, voltou e saiu de novo. Então,
A Ponte, se for aquela Ponte que nós vimos contra o Vila Nova, ela faz que jogou muito, diga-se de passagem. E ganhou o jogo de 1-0 e poderia ter sido mais. Se for aquela Ponte, né, focada, concentrada no jogo, correndo, disputando todas, organizada taticamente, agressiva, criando oportunidades, se for aquela Ponte, ela equilibra o jogo. Não é que se for aquela já ganhou, não. Ela equilibra o jogo com o Sport. Agora, se for a Ponte que vimos em Mirassol, a Ponte que nós vimos agora essa semana contra o ABC, aí esqueçam. Passa vergonha domingo de manhã no Moisés Lucarelli. É esse que é o ponto. Então, se a Ponte vencer, e eu torço muito por isso, não vem me cobrar aqui segunda-feira e dizer, tá vendo? Falou que o Sport era favorito. Estou colocando assim, ó. Qual Ponte nós vamos ver? Se for a Ponte dos melhores momentos, eu reputo como melhor momento o time que jogou contra o Vila Nova e ganhou, equilibra. Aí é jogo equilibrado. Se for a Ponte desses outros jogos aí, Mirassol, como eu disse, ABC, vai perder o jogo e perde feio. E para você, CH, particularmente, você está trabalhando com qual expectativa? Vitória do Sport. Essa é a expectativa, porque o time da Ponte não me passa, nesse Campeonato Brasileiro, nenhuma confiança. É um time amedrontado, é um time que a bola queima nos pés, são jogadores que não estão se esforçando como deveriam, e o Felipe não consegue extrair desses jogadores, que são os mesmos da Série A2, o melhor deles. Por que isso acontece, eu não sei. Pode ter uma série de explicações, inclusive grana. Aí não tem treinador que dê jeito mesmo. Agora, falei ontem, antes de ontem, bom, enfim, se a Ponte for escalada da mesma maneira, com esses caras que não estão jogando bem, aí a chance diminui muito. Eu não acredito, pode acontecer, eu não acredito que com Gé, com Matheus Jesus, com essa escalação base aí, eu não acredito em superação, eu não acredito que eles possam apresentar um futebol para, como disse o Tigrão, e eu concordo, a Ponte tem condição de equilibrar a situação. Porque o Sport é mais jogar time. Muito, né? Precisa jogar muito. E depende muito dessas peças que a gente falou. E estamos cobrando aqui, porque todos esses jogadores têm possibilidade de entregar muito mais. Estão entregando muito pouco. Aí a culpa tem que ser, proporcional. Não é só no Felipe. O time não está jogando. Não está jogando. É o esquema, não sei o quê. Mas individualmente, peguem as estatísticas, assistam os jogos. Tem jogador aí que tem que ir para o banco de reservas. Se o Felipe tiver atitude, ele tem chance no jogo de domingo. Agora, se ele insistir em algumas peças que estão largando ele na mão, ele vai morrer abraçado com os jogadores. Olha, tem um recorte aqui dos últimos 9 jogos entre Ponte e Sport. O resultado mais comum é 1-1. E em casa, a Ponte ganhou 5 vezes, empatou 3 e o Sport ganhou apenas 1 vez. Tendo por base, portanto, o recorte dos últimos 9 jogos, possibilidade grande de ter um empate e, se houver uma vitória, será a vitória da Ponte Preta. De acordo com a estatística, né? A recorte dos últimos 9 jogos.